O assunto por aqui agora é o mercado do café, para falar como é que vem as posições negociadas, tendência para o mercado. Nós vamos conversar ao vivo agora com Eduardo Carvalhais, do escritório Carvalhais, que participa conosco ao vivo pela internet. Carvalhais, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. Como é que você avalia o mercado neste momento, o mercado para o arábica, principalmente em relação à precificação e as negociações entre fornecedores e compradores? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. O mercado de café anda com aquelas subidas e descidas diárias na Bolsa de Nova York, e aqui no físico também os preços sobem e descem um pouco diariamente, mas uma base que muitos cafeicultores acham baixa, né? Fica difícil de enxergar o que vai acontecer. Você tem um clima bastante regular, nós estamos ainda vivendo o final dessa onda de calor fortíssima. Os informativos todos já falam no Laninha no segundo semestre, e o produtor olha para isso, não sabe o que esse Laninha vai significar para o cafezal dele, para a produção do ano que vem. Tudo isso vai influindo nas suas decisões. Mas os negócios vêm saindo, porque o produtor, a essa altura, nós já estamos em março, final de março, ele já olha para o seu cafezal, já estima mais ou menos o que ele vai produzir, e ele começa a vender mais o que restou da sua safra 2023. Então, os negócios têm saído. Nos dias em que Nova York trabalha em alta, sai um pouco mais de negócio, e quando você tem 2, 3 dias ruins, como vender de sexta-feira, os negócios se aquietam um pouco, mas vão saindo, apesar de toda a desconfiança do cafeicultor. Ele fica sem saber exatamente qual vai ser o tamanho dessa safra, ele já estima, não sabe qual vai ser a renda, não sabe como é que vai estar a qualidade desse café que ele beneficiar, então ele vai com muito cuidado. E as dúvidas também se transferem para o ano que vem. O que esse clima todo irregular desse ano, esse calorão, vai significar para a safra do ano que vem? E por fim, atrapalha muito a análise deles e dos operadores de mercado, as estimativas de safra aqui no Brasil, que são impressionantes o que acontece. Você tem estimativas circulando para o mercado para a safra brasileira 2024, desde 55 milhões até 70 milhões de sacas. E isso mexe muito com o especulador na Bolsa de Nova York, na Bolsa de Londres. Você junta isso com os problemas que nós estamos tendo com a passagem de navios pelo Canal de Suez, pela irregularidade climática que nós estamos citando no Brasil, mas acontece com os países da América Central, acontece com o Vietnã, acontece com a Indonésia. Os problemas climáticos continuam, né? E nós vamos continuar com essa instabilidade, esse sobe e desce. O cafeicultor vai ter que ver como é que está o custo de produção, afinar bastante o custo de produção dele, e definindo os dias em que ele vai vender café. Mas há muita incerteza e você nota muita insegurança dos cafeicultores brasileiros. Carvalhais, vou te fazer uma pergunta bem direta, que você citou uma questão que aparentemente é uma insegurança que quase todo agricultor, independente da agricultura, tem. É quando se fala dos levantamentos de produção de safra, seja do café, seja do milho, da soja. Há muita especulação e muita fonte a respeito deste assunto. Quando você está trabalhando, além do escritório Carvalhais, está atuando, qual que é a fonte para falar sobre safra brasileira que você tem, ou as fontes que você tem maior consideração? Olha, nós falamos com vários cafeicultores diariamente, com vários agrônomos, e com isso nós vamos formando uma opinião perto do que falam as estimativas. Nós achamos que a estimativa oficial, a estimativa da Conab, é sempre uma estimativa para ser levada a sério, porque é feita com base, com técnica, com visitas a campo. Ela tem sido tradicionalmente a mais baixa, e por isso que no mercado a maior parte dos operadores acaba trabalhando, subindo um pouco os números da Conab. Mas a única que mostra a metodologia de cálculo, como é que ela faz, com área apontada e com área de produção, é a Conab. Então, a gente nota que a maior parte faz assim, números da Conab mais 10%, é o que é mais praticado em termos de operadores do mercado. Agora, cada um lança o número que quer. Eu não sei de onde alguém vai tirar uma safra de 70 milhões de sacas para esse ano.
Na verdade, que não apresenta a metodologia de cálculo, fazem esses números, as reações são muito rápidas em bolsa e tudo, e especuladores e operadores de curto prazo acabam se aproveitando disso. Carvalhais, e você também citou a questão do calor sobre as áreas de produção de café no Brasil, né? O calor afeta qualquer tipo de produção, o café em especial também é muito prejudicado pelo excesso de calor. O quanto que a safra brasileira nova, ela tem risco por conta desses fenômenos climáticos que inclusive traz uma imprevisibilidade ainda maior, porque não adianta olhar muito para o passado, porque os cenários estão ficando muito diferentes. É difícil. Esse calor, por exemplo, que é anormal, e principalmente pelos vários dias seguidos, com o cafezal enfrentando temperaturas ao redor de 35 graus, ela está mexendo com o cafezal. A safra, a produção 24 está formada, né? Então, ele pode estragar um pouco a qualidade, derrubar alguns frutos no chão. Só se vai saber exatamente o reflexo na safra 24 desse clima normal agora no mês de março e fevereiro, depois da colheita feita. E os agrônomos falam que certamente esse calor vai influir na safra do ano que vem. Fora isso, o Laninha vai chegar, e se chegar vai ser forte ou não, ele vai influir com frio no nosso inverno? Não vai influir. Hoje tem uma análise em um desses agências de notícias, está falando que o Laninha, quando chega, costuma ter um período de duração bem maior que o El Ninho. E mostrando que a última vez que nós tivemos o Laninha aqui, ele durou 3 anos. Qual vai ser a influência do Laninha em cima de um cafezal já desgastados pelo El Ninho, né? Por essas influências todas, chuvas irregulares, temperaturas irregulares? Tudo isso dificulta muito a estimativa de uma safra, e nós ficamos à mercê desses números lançados no mercado. Eles acabam influenciando, porque você vê um dia de baixa, aí alguém fala numa safra de 70 milhões, não prova, não mostra, não diz como chegou nesse número, mas ele circula com uma rapidez enorme. Isso tudo estimula esse sobe e desce na Bolsa de Nova York. É impressionante. É um dia de alta, outro de baixa, tanto em Nova York como em Londres, né? Um dia Londres sobe $40, no dia seguinte cai 35, ou ao contrário. Sem nenhum fato novo nos fundamentos. Carvalhais, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, falando dos nossos cafeicultores e como que eles devem comercializar o seu café. Primeira questão é, o café robusta está com uma situação mais tranquila para o produtor de Conilon em relação à sua comercialização? E para o arábica, como que esse cafeicultor pode ir negociando a sua produção de modo a ter margens mais interessantes? Como é impossível saber, você vai descobrir que o pico do mercado só vai descobrir no dia seguinte, que foi ontem. Então, o que nós sempre recomendamos, e ainda mais uma situação estável como essa, é que ele venda a sua produção em algumas vezes, não venda tudo de uma vez só e não segure tudo. Em dias bons do mercado, quando ele já percebe que ele vai tendo para a safra do ano que vem, ele tem que ir vendendo. E ele vem fazendo isso. No caso do Conilon, os preços historicamente estão altos, eles estão vendendo também. Agora, tudo depende para cada cafeicultor, como é que está a sua produção para 24, como é que está o seu cafezal. E principalmente o custo de produção, que o produtor tem que cada vez calcular com mais precisão nesse mundo com mudanças tão fortes. Agora, quem disser que sabe o que vai acontecer, eu sempre falo que está muito enganado. É impossível de saber o que vai acontecer com o mercado de café e de qualquer outro grão. A única coisa que nós temos certeza, os fundamentos, é que a produção mundial está sendo afetada não só no Brasil, como em todos os principais países produtores. Chama a atenção que o Brasil tem fornecido café para a Colômbia, para o Vietnã e para a Indonésia, ou seja, o segundo, terceiro e quarto maiores produtores de café do mundo, para atender as suas obrigações de exportações de consumo interno, estão tendo que importar café do Brasil. Só isso mostra como é apertada a situação. Você junta com os juros flutuando muito, não só no Brasil, como no hemisfério norte, está aí armado esse quadro de insegurança.
Agora, o cafeicultor, com a experiência dele, já vem fazendo isso, vem dividindo a sua produção em alguns lotes e vendendo em 3 ou 4 vezes para não ser surpreendido por alguma mudança muito brusca no mercado.